Olá pessoal, essa é a nossa videoaula de número 2.4, referente ao nosso segundo capítulo do curso de Eletrônica Analógica, tratando sobre amplificadores operacionais. Na aula de hoje a gente vai tratar do amplificador operacional real, quais são as suas características e suas não idealidades, em contraste ao que nós já vimos sobre o operacional como um componente ideal. Então os tópicos que serão cobertos nessa aula serão a estrutura interna básica do operacional real, só para a gente poder ter uma base de como falar sobre as não idealidades desse componente. Quais são essas não idealidades do operacional real, as impedâncias finitas, características de saturação. Vamos falar sobre o ganho finito em malha aberta, em contraste ao operacional ideal que tem esse ganho infinito. Depois a gente vai tratar as limitações dinâmicas do operacional, que são basicamente a banda finita em malha aberta e a consequência disso em malha fechada, e o slew rate e a faixa de passagem à plena potência. São também limitações dinâmicas de grandes sinais. Depois vamos falar das imperfeições em corrente contínua, que tem a ver com a polarização do operacional, que são a tensão de offset da entrada e a corrente de polarização da entrada. Eu começo só mostrando o diagrama interno de um operacional. Aqui no caso a gente está usando o operacional modelo padrão da indústria, que é o 741, que é uma família já muito bem estabelecida de operacionais e a base de vários outros projetos de amplificadores operacionais modernos. Então ele tem uma estrutura interna relativamente complexa, com vários transistores, lógico, mas a gente consegue entender aqui o básico de quais são os estágios que constituem um amplificador desse tipo. Então ele tem alguns estágios aqui que podem ser reduzidos e a gente consegue ver isso inclusive no chip. O que tem no chip? Aqui está demarcado. A gente tem os seguintes estágios. A gente tem um amplificador diferencial de entrada, que é o estágio demarcado em azul, tanto no chip quanto no esquemático. Depois a gente tem um estágio predominantemente responsável pelo ganho do operacional, que é um amplificador que a gente chama de amplificador classe A. A gente tem um estágio de saída do operacional, aqui demarcado em azul claro, que é responsável pela impedância baixa de saída do operacional. E a gente tem internamente ao chip um que a gente chama de capacitor de compensação, que impõe então algumas das limitações dinâmicas do operacional, mas que é necessário de estar embutido no componente para fins de estabilidade. Então a gente vê isso no esquemático, esse capacitor de 30 picofarads, fica entre o estágio de ganho e o estágio de saída, e a gente vê que ele ocupa uma grande área aqui, inclusive do chip, é onde está apontado por essa seta aqui. Então toda essa área aqui é para a implementação dessa capacitância de 30 picofarads. Se a gente entende que o operacional tem basicamente esses elementos, a gente consegue derivar algumas das características do operacional real que advêm da forma como ele é construído e fabricado. Então, decompondo essa estrutura interna em um diagrama de blocos, desses três blocos principais, esses três estágios do amplificador, a gente consegue ver então o estágio diferencial de entrada, que aqui eu chamei de um ganho diferencial GD, um estágio de ganho com a compensação, que é o capacitor CC, e esse ganho eu chamei de G0, é o ganho DC do operacional basicamente, e a gente tem o estágio de saída, que é um buffer, tem um ganho unitário, a função dele aqui é simplesmente aumentar a capacidade de corrente na saída do operacional. Aqui eu tenho o chip de um outro operacional, que é o TL072, que no próprio datasheet dele tem um diagrama interno simplificado que mostra muito bem esses três estágios. Então a gente tem o estágio de entrada, que é o nosso amplificador diferencial, a gente tem o nosso estágio de ganho com a compensação interna, que é o capacitor que fica entre o estágio de ganho e de saída, e a gente tem o nosso estágio de saída, que é o nosso buffer de saída, que é um amplificador que a gente chama de classe AB, que é feito com dois transistores. Um é responsável por correntes positivas e o outro é responsável por correntes negativas. Então a gente consegue ver nesse diagrama simplificado exatamente os três estágios que compõem um operacional. E é lógico que o operacional ele tem aqui uma etapa de polarização de cada um desses estágios, que é responsável por fazer esses estágios funcionarem adequadamente, que é uma polarização por fontes de corrente, que são implementadas com outros transistores. E aí daqui a gente já consegue derivar algumas das características do operacional. Por exemplo, o ganho finito em malha aberta, que no caso aqui estou chamando de A0, vai ser simplesmente o produto dos ganhos de cada estágio. Então GD vezes G0 vezes 1. Então dá basicamente GD vezes G0. Então esse é o ganho em malha aberta do operacional, que a gente vai ver que é muito grande, mas não é infinito. E a banda limitada em malha aberta, a gente vai ver também que ela não é infinita como a gente assumiu no operacional ideal. Então a gente tem o que a gente chama de um polo dominante de baixa frequência, devido à compensação interna, que é feita com esse capacitor CC, com fins de instabilidade. Então para o operacional ser estável em malha aberta, ele não oscilar, a gente tem que ter esse capacitor aqui, que ele é responsável por reduzir o ganho do operacional lá para frequências muito altas. Senão o operacional ia ter uma tendência de oscilar, já que ele tem um ganho muito elevado. Então, a
partir dessa estrutura interna, a gente derivou aqui um modelo básico de diagrama de blocos que a gente pode usar como exemplo, que a gente pode usar para estudar as mais diversas não idealidades do componente real aqui. Então eu falei que o capacitor CC ele é o de compensação interna. Nos primeiros operacionais esse capacitor era externo ao operacional e na medida que a tecnologia de circuitos integrados evoluiu, conseguiu-se integrar esse capacitor ao circuito interno do operacional, apesar dele ocupar um espaço relativamente grande no chip igual a gente viu. A função dele de novo aqui é reduzir o ganho do estágio intermediário em frequências altas. Por quê? Porque na medida que a frequência aumenta, esse CC tende a virar um curto-circuito, portanto reduzindo o ganho efetivo do estágio intermediário. Então em frequências suficientemente altas, o estágio G0 aqui ele é basicamente bypassado por esse capacitor, reduzindo o ganho do operacional então. Partindo daquele diagrama que eu tinha apresentado para o operacional ideal, né? Então a gente tinha aqui uma tensão V2 e V1 que não vê nenhuma impedância de entrada, que a impedância de entrada é infinita, e uma tensão V0 que é igual a A0VI, que é o ganho em malha aberta, e não tem nenhuma impedância de saída, né? Já o operacional real, se a gente fosse modelar todas as não idealidades que ele tem, a gente teria uma lista de características do operacional real aqui que a gente poderia inclusive esboçar nesse circuito, e ficaria algo mais ou menos nesse tipo, né? Então a gente vê que é um diagrama bastante mais complexo, mas que está tentando modelar todas essas não idealidades. Quais são essas não idealidades? Então as características de um operacional real são: primeiro, a impedância de entrada é finita, então a gente vê que o RI aqui não é mais um circuito aberto. Ele também vai ter uma impedância de saída não nula, então a gente vê que o RO não é mais um curto-circuito. Ele vai apresentar a saturação da saída. Por quê? Porque ele é um amplificador real alimentado por duas tensões aqui, mais VCC e menos VCC, e portanto a saída está limitada a ser no máximo esses valores da alimentação. Não tem como o operacional botar na saída dele mais tensão do que aquela que ele tem acesso nas terminais de alimentação dele. Então a saída ela satura devido à limitação de alimentação do operacional. A gente tem também a rejeição de modo comum finita. Significa o quê? O operacional ideal, se a gente faz V2 igual a V1, a saída tinha que ser zero, porque é A0 que multiplica a diferença dos dois. Então, se V2 é igual a V1, V2 menos V1 é igual a zero. Isso em malha aberta, tá, gente? Então, isso é o que a gente chama de uma rejeição de modo comum infinita. Qualquer tensão igual que aparece em V2 e em V1, ele vai estar eliminando na saída. O operacional real, ele não faz isso perfeitamente. Ele tem uma alta rejeição de modo comum, mas aparece, às vezes, na saída um pouco de uma tensão comum que pode ter em V2 e em V1. Então, ele não tem um ganho puramente diferencial. A gente tem a corrente de saída limitada, então o operacional não tem uma capacidade infinita de fornecer corrente na saída dele. Na verdade, ele consegue fornecer uma corrente bastante baixa. O ganho em malha aberta vai ser finito, igual a gente viu, já que ele é constituído por 3 estágios de amplificadores. Cada um tem ganhos finitos, então o ganho total é o produto disso tudo, é um valor finito também de ganho. A largura de banda é limitada devido à compensação interna, então ele não tem uma largura de banda infinita, ele tem uma resposta em frequência, que a gente vai modelar também. Então esse ganho dele efetivo A, na verdade, depende da frequência, ele não é a zero para toda a frequência. E aí ele tem a outra limitação dinâmica, que é o slew rate, que é uma limitação da derivada que ele consegue reproduzir na saída. A gente vai entender também o que é isso. Por fim, ele tem as imperfeições aqui da tensão de offset na entrada, que é basicamente esse VOS que aparece na entrada aqui. É uma diferença intrínseca de desbalanço que existe entre os dois estágios de amplificação da entrada do operacional. A gente representa então como o offset da entrada. E as correntes de polarização, já que os estágios de entrada têm que estar polarizados para funcionar corretamente, os transistores, então tem sempre uma pequena corrente que circula de polarização desses estágios transistorizados, e a gente representa elas com fonte de corrente aqui então. Então isso aqui é o que a gente vai chamar de limitações dinâmicas do operacional, tem a ver com banda e desempenho no domínio do tempo. E isso aqui são as imperfeições CC, que são devidas à forma como é construído o operacional para funcionar. E aqui no desenho eu tentei só modelar essas imperfeições e características do operacional real. Então a gente tem, por exemplo, o VOS representando a tensão de offset, o desbalanço das duas entradas que existe. A gente tem o RI representando a impedância finita de entrada. A gente tem o RO representando a impedância finita de saída. A gente tem o slew rate representado como um bloco limitador da derivada. A gente tem a saturação, representada como um bloco limitador da amplitude do sinal de saída, que vai estar limitada a mais ou menos um VS aqui, sempre menor ou igual ao VCC. A gente tem a frequência de corte, que aqui eu modelei simplesmente como um capacitor para representar uma rede RC, tem uma frequência de corte, então um polo simples. A gente tem o ganho CC, quer dizer que o A0 não é infinito. E a gente tem as correntes de polarização da entrada aqui, representada por duas fontes de corrente, uma para cada uma das portas não inversora e inversora do operacional. A gente vai avaliar o que cada uma dessas características reais significa individualmente. A gente não precisa avaliar tudo ao mesmo tempo.
Vamos começar falando aqui então das impedâncias de entrada e saída sendo finitas. Então o RO não é nulo e o RI não é infinito. Então isso implica primariamente o seguinte: se o RI não é infinito, o I2 é diferente de zero. A gente tinha assumido que o I2 era zero, numa análise qualquer aí, no caso aqui do amplificador não inversor. E tendo o RO finito, diferente de zero, significa que o VO não é idêntico a zero VI. E se a corrente I2 não é nula, a gente não poderia aplicar diretamente aqui a equação do divisor de tensão para o resistor R1. Então o V1 não seria idêntico a VO que multiplica R1 sobre R1 mais R2, que é exatamente a análise que a gente fazia no amplificador não inversor. A gente poderia descrever que o VO, na verdade, é um divisor de tensão aqui que aparece devido à presença do RO, que vai produzir queda de tensão na tensão de saída. Então, nem todo A0VI vai chegar na saída quando eu tiver uma carga conectada aqui, representado por esse RL. Então, rigorosamente falando, o VO, na verdade, seria dado por essa equação. Acontece que essa equação VO tende a ser próximo de A0VI quando o RO é muito menor do que o RL, ou, rigorosamente, muito menor que o RL em paralelo com as resistências da realimentação. E algo similar ocorre para a entrada. O V1 tende a ser a tensão do divisor, VO que multiplica R1 sobre R1 mais R2, quando esse RI é suficientemente grande. O que é suficientemente grande? Muito maior do que o R1 e o R2 aqui vistos dessa porta, que é o paralelo dos dois no caso. Então o que a gente está constatando? Que a gente pode desconsiderar que o RI existe e que o RO existe, então a gente pode considerar que o RI é infinito e que o RO é nulo, desde que usemos resistências de realimentação R2 e R1 dentro de uma faixa de resistências aqui aceitáveis. Então, se R2 e R1 estiverem compreendidos dentro de uma faixa onde eles sejam muito menores que as impedâncias de entrada e muito maiores que as impedâncias de saída dos operacionais reais, a gente consegue assumir, então, aquelas premissas de análise idealizada que a gente já fez. Como a resistência de saída dos operacionais, ela geralmente é na casa de dezenas a poucas centenas de ohms, e já a resistência de entrada é geralmente na casa de mega ohms, a gente sempre vê em circuitos com amplificadores operacionais o quê? Esses resistores de realimentação externos na faixa de alguns poucos quiloohms até algumas centenas de quiloohms, exatamente porque essa faixa vai estar compreendida entre a impedância de saída, que é baixa, e a impedância de entrada, que é alta. Então, resistores de poucos quiloohms até algumas centenas de quiloohms ainda assim vão ser menores do que os mega-ohms da resistência de entrada e maiores que os poucos ohms da resistência de saída. Então, é onde a gente pode considerar a análise idealizada, quando a gente escolhe adequadamente esse valor de resistor. Então, raramente você vai ver R1 e R2 na faixa de mega-ohms, ou acima de dezenas de mega-ohms, ou, do outro lado, abaixo de algumas centenas de ohms, ou algumas dezenas de ohms. Então, os valores reais que a gente tem que empregar aqui são limitados devido ao próprio operacional real. A gente sempre vê esses circuitos nas faixas de quiloohms por causa disso. Então, quando a gente usa os resistores nos valores corretos, dentro de uma faixa aceitável, onde a gente pode desconsiderar as impedâncias, aí, de novo, o nosso circuito volta a se comportar como o operacional ideal. A gente pode considerar, então, que o VI é aproximado pela equação do divisor de tensão e que o VO é aproximado diretamente pela equação da fonte controlada interna ao operacional, né? Então, o RO é muito menor do que as impedâncias e o RI muito maior do que as impedâncias que estão sendo empregadas externas ao operacional. Aí a gente pode fazer essa simplificação do operacional ideal. Então, conhecer as não idealidades do operacional geralmente serve para nos limitar como projetistas do que a gente tem que fazer na nossa implementação real, para evitar as limitações que o operacional real impõe na gente. Então vamos falar agora sobre a saturação da tensão de saída. Isso se deve à característica do estágio de saída do amplificador operacional. Então a gente viu lá o amplificador operacional decomposto como um amplificador de 3 estágios, um estágio diferencial, um estágio de ganho e um buffer de saída. Então é devido à característica desse buffer de saída que a gente tem a saturação. Então internamente, geralmente o que a gente tem são esses dois transistores, que a gente chama de amplificador classe B ou classe AB, dependendo de como ele é construído. E eles são responsáveis aqui por dar um ganho de corrente, então fornecer uma baixa impedância na saída do operacional. E aí o transistor de cima é responsável pelas tensões positivas e o transistor de baixo é responsável pelas tensões negativas na saída. Bom, se a gente tem transistores no caminho da corrente de saída e esses transistores são conectados aos terminais de alimentação aqui, seria impossível que eu conseguisse botar na tensão de saída algo maior do que a alimentação, mais VCC ou menos VCC. Eu estou limitado a pelo menos isso, né? Na prática, a gente vê que existe um limite de saturação, que eu chamei de mais ou menos VS, menor ou igual a esse mais ou menos VCC. Então, na verdade,
às vezes não consegue nem chegar nesses 2 níveis aí dos terminais de alimentação do operacional. Então, se você tenta lá botar uma senoide na saída, por exemplo, como eu desenhei aqui, você vai ver que ela satura em mais VS e menos VS. E às vezes esse mais VS ele já é menor que o mais VCC. Então, se alimentou com 15 volts, pode ter um operacional lá que vai saturar já em 12 volts. Ele não consegue nem chegar no 15, né? Negativamente no menos 15. Então, ele estaria saturando em menos 12, por exemplo. Então, isso é uma característica intrínseca a esse estágio de saída, a esse buffer de saída aqui, que necessariamente produz uma queda de tensão no caminho entre a alimentação e o terminal de saída. A gente vê esses estágios tanto no diagrama do 741 quanto no TL072 que eu mostrei, né? Alguns, como do 741 aqui, que é um diagrama completo, mostra inclusive a parte de proteção de curto-circuito, que também tem uma resistência no caminho da corrente aqui, de 25 ohms. Então, parte da limitação da saturação da tensão de saída advém dos transistores do estágio de saída e também das resistências que são usadas para limitar a capacidade de curto-circuito aí do operacional. Vamos falar agora do ganho em malha aberta do operacional, que a gente mostrou que é finito. Qual o impacto que isso tem na nossa análise em malha fechada? Então vamos focar só na questão do ganho ser finito, então vamos esquecer as outras não idealidades por hora, e a gente pode resgatar lá aquele diagrama de blocos que nós usamos para falar sobre realimentação negativa. Então a gente tem as nossas portas aqui, V2 e V1. Na porta V1, que é a porta inversora, a gente está fazendo uma realimentação. Então vai ter uma parcela realimentada beta VO. E o nosso ganho em corrente contínua aqui do nosso estágio operacional é o A0. Então o A0 vai estar multiplicando o V2 menos V1. E aí a gente tinha derivado lá que o ganho em malha fechada, se a gente equaciona aqui esse diagrama de bloco, a gente mostrou que o ganho em malha fechada ele é A0 sobre 1 mais A0 vezes beta. E que no caso limite, de quando você aplica A0 igual a infinito, isso tende a 1 sobre beta. Então, o ganho em malha fechada, no caso ideal, 1 sobre beta, só depende da rede de realimentação. Não depende do ganho interno do operacional A0. E a gente mostrou também que outra consequência do ganho infinito em malha fechada era o curto-circuito virtual. Então, o V1, que é beta VO, poderia ser reescrito aqui, substituindo o VO da equação de ganho, por beta V2, que multiplica A0 sobre 1 mais A0 vezes beta. E quando a gente aplica o limite de A igual a infinito, a gente mostra que isso daqui tende a beta sobre beta, vezes V2, ou seja, V1 tende a V2. Então, o curto-circuito virtual também é uma consequência disso. Quando nós temos um ganho finito, ou seja, A0 diferente de infinito, essas duas premissas aqui caem por terra. Então, o nosso ganho não vai depender só da rede de realimentação beta, e o nosso curto-circuito virtual não vai ser efetivo, não vai ser V1 idêntico a V2. Então, vamos lá, eu peguei aqui uma aplicação não inversora de novo, que é a que a gente modelou pelo diagrama de blocos. A gente sabe que o nosso beta aqui é R1 sobre R1 mais R2. Então, a parcela V1 com relação ao VO é R1 sobre R1 mais R2. E a gente sabe que a tensão de entrada pode ser equacionada como V2 menos V1. Então, é quem vai estar multiplicando o A0. Então, o VO vai ser A0 vezes V2 menos V1. Dado o beta, a gente consegue equacionar o V1. Então, o V1 é a parcela de VO, beta vezes VO. R1 sobre R1 mais R2 vezes VO. E aí, combinando essas três equações, a gente tem a equação da tensão de saída. VO é igual a A0, que multiplica V2 menos V1, que, de novo, destrinchando, vai dar A0, que multiplica V2 menos beta VO, que é R1 sobre R1 mais R2 vezes VO. E aí, quando eu isolo de novo o VO aqui, já para o caso específico do amplificador não inversor, eu tenho VO igual a V2 que multiplica A0 sobre 1 mais A0 que multiplica R1 sobre R1 mais R2, que é o nosso beta, e o V1 igual a V2 que multiplica também uma parcela aqui, R1 sobre R1 mais R2 vezes o VO. Então, estou escrevendo V1 igual a beta VO, só que eu estou abrindo a equação aqui explicitando quem é o beta. Então, o que eu tenho basicamente escrito aqui é o ganho em malha fechada, considerando um A0 finito, e o curto-circuito virtual, considerando também um A0 finito. Então, vamos para um exemplo numérico que fica fácil da gente mostrar o que acontece na prática. Então, eu peguei o amplificador não inversor, joguei dois valores aqui. Eu escolhi um R2 igual a 90K e um R1 igual a 10K. Portanto, eu tenho um beta igual a 1 sobre 10, porque o beta é o quê? R1 sobre R1 mais R2. Então, eu tenho 10 sobre 100. Então, beta igual a 1 décimo. Então, a gente poderia falar que o ganho, então, ideal seria G igual a 10, que é 1 sobre beta. Vamos ver o que acontece na prática. Então, eu montei uma tabela aqui do ganho em malha fechada e do curto-circuito virtual. Então, eu fiz a razão do V1 para o V2, teoricamente teria que ser 1, e botei aqui isso em função do ganho em malha aberta do operacional. Então, se o operacional tiver os seguintes ganhos em malha aberta, A0, qual é o impacto que isso tem no ganho em malha fechada e no curto-circuito virtual? Então, o que a gente vê? A gente vê que se o operacional tivesse um ganho em malha aberta unitário, ou seja, 0 dB, a gente teria um ganho em malha fechada menor do que 1, inclusive, 0,9. E o curto-circuito virtual praticamente não existiria. A gente teria V1 igual a 9% de V2. Na medida que esse ganho vai crescendo, então aqui eu botei para um ganho igual a 2, ou seja, mais 6 dB, um ganho igual a 4, que é mais 12 dB,
E aí fui crescendo, um ganho igual a 10, 20 dB, 100, 40 dB, 1000, 60 dB, 100.000, que é 10 a quinta, então dá 100 dB, e 1 milhão, que é 120 decibéis. A gente vai vendo como que o ganho em malha fechada vai se aproximando daquilo que a gente esperaria do operacional ideal na medida que o ganho vai crescendo. Então a gente tem um ganho partindo de menos de 1, para lá quando o ganho em malha aberta já é 100, já está em 9, 9.1. E aí com ganho igual a 1000 ele já está em 9.9. E aí com 1 milhão é 9.999, praticamente 10, que é o que a gente esperaria do operacional ideal. Enquanto que o curto-circuito virtual vai tendendo para 1. Né? A razão entre V1 e V2 vai tendendo para 1. A gente poderia traçar isso aqui num gráfico e a gente veria essa tendência, né? Um gráfico contínuo em função do A0. Então o ganho em malha fechada em função do A0 e o curto-circuito virtual em função do A0. A gente vê que ele é muito baixo no início, né? O curto-circuito virtual praticamente não existe e o ganho é abaixo de 1, quando o ganho em malha aberta é unitário. Isso cresce rapidamente. E lá por volta de 1 a 0 acima de 1000 já, a gente tem praticamente o nosso ganho em malha fechada igual a 10 e o nosso curto-circuito virtual praticamente estabelecido também. Então a razão de V1 para V2 igual a 1. Então o operacional ideal, ele pode ser bem modelado de repente por um operacional real que tenha um ganho pelo menos acima de 1000. E a gente vai ver que o operacional geralmente tem ganhos muito acima disso. Então a gente falou do ganho finito, vamos falar agora de algumas limitações dinâmicas do operacional. Vamos começar falando sobre a banda do operacional, que ela é finita. Então devido ao capacitor de compensação interno, que limita então a banda do operacional, tanto em malha aberta quanto em malha fechada. O operacional, devido ao polo dominante que ele tem, devido ao capacitor de compensação, que é a função do capacitor de compensação, então, inserir esse polo dominante, ele tem uma resposta em frequência que é representado tal qual uma rede CTS passa baixa. Então a gente pode representar esse ganho A como uma função da frequência, Jômega aqui, igual a A0 sobre 1 mais Jômega sobre ômega B. Então A0 é o ganho em corrente contínua do operacional em malha aberta, enquanto que ômega B é a banda do operacional. Isso aqui a gente pode aproximar inclusive para ômega grande, ômega muito maior que o ômega B, por A0 ômega B sobre Jômega. Então o Jômega sobre ômega B é muito maior que 1. Isso acontece na prática porque o ômega B, que é a banda do operacional, geralmente é muito baixa, a gente vai ver. Então isso facilita um pouco a nossa matemática aqui, então o operacional se comporta basicamente como um integrador. Eu tenho Jômega no denominador. Lembrando que Jômega, se eu fizer igual a S, eu caio na função de transferência do integrador. A gente pode mostrar que existe uma frequência ft no qual o ganho se torna unitário. Então existe um módulo de A aqui, que de novo é igual a A0 vezes ômega B sobre ômega T. Então essa frequência ft implica no ômega T, é igual a 1 esse ganho. Então isso a gente chama de frequência de ganho unitário, ou frequência de transição, que é onde sai o T. Ou mesmo a gente chama de produto ganho-banda, que a sigla em inglês é GBWP, Gain Bandwidth Product. Então a gente tem essa frequência de ganho unitário que ela estabelece que o FT é igual a 0 vezes o FB. Então isso é uma constante do operacional, e é um valor que é dado no datasheet do operacional, a frequência de ganho unitário, a frequência de transição, ou GBW. Então isso é uma característica bastante importante que o operacional tem, em qual frequência o operacional passa a ter um ganho igual a 1 em malha aberta. E apesar do ômega B ser pequeno, a gente vai ver que essa frequência que ele tem o ganho unitário, ela é grande. Afinal, ela é o produto do ganho em malha aberta A0 com a frequência da banda FB. Então vamos lá, voltando naquele diagrama de bloco, a gente pode modelar agora o A não como um A0, mas sim como um A de ômega. E a gente mostrou que o ganho em malha fechada é A sobre 1 mais A vezes beta, onde beta aqui é a parcela de realimentação. Em corrente contínua, esse ganho para A infinito é 1 sobre beta lá. A gente pode usar essa aproximação do G0, que eu estou chamando agora o ganho em malha fechada em corrente contínua, de 1 sobre beta. Eu quero ver qual é o efeito da banda do operacional finita na banda em malha fechada. A gente sabe que a frequência de ganho unitário, ômega T, é igual a 0 ômega B. Então, ômega B é a banda do operacional em malha aberta. Portanto, o ômega B pode ser escrito em função do ômega T e do A0, ômega T sobre A0. Então, se eu pego e escrevo o ganho em malha aberta, a função de transferência total do ganho em malha aberta é A0 sobre 1 mais JA0, que multiplica ômega sobre ômega T. Então, aqui é o A em função do ômega. A gente pode aproximar por ômega T sobre J ômega, já que o produto A0 vezes ômega, para ômega suficientemente grande, acima do ômega B de banda, isso aqui fica muito maior do que 1. E aí eu posso jogar agora essa equação do ganho em malha aberta, o A de ômega, lá no ganho em malha fechada, o G, que é A sobre 1 mais A beta. E quando eu jogo, eu caio nessa equação. Então eu vou simplificando essa equação. A de ômega sobre 1 mais A de ômega vezes beta. E quando eu substituo
o A de ômega por ômega t sobre J ômega, fica essa segunda etapa da solução. E aí eu multiplico por J ômega em cima e embaixo, então fica simplesmente ômega t sobre J ômega mais beta ômega t. E aí eu divido em cima e embaixo por ômega t. Então fica 1 sobre J ômega sobre ômega t mais beta. E agora eu divido por beta em cima e embaixo. Vocês vão ver onde eu quero chegar. E aí eu fico com 1 sobre beta sobre 1 mais J ômega sobre ômega t, que multiplica 1 sobre beta. E o 1 sobre beta a gente definiu que é o ganho em corrente contínua em malha fechada. É a nossa aproximação para A igual a infinito, que é a nossa aproximação para baixas frequências, né? Esse ganho tende a infinito, o A0 é muito grande. Então isso aqui tende ao quê? G0 sobre 1 mais J ômega, G0 sobre ômega t. Isso aqui também é a equação de uma rede CTS passa-baixas. Então eu tenho um ganho em malha fechada que pode ser expresso como um G0 sobre 1 mais J ômega sobre um ômega em malha fechada, onde esse ômega em malha fechada é a banda do operacional em malha fechada, que é ômega t sobre G0. Então a banda em malha fechada, ômega MF, depende dessa frequência de ganho unitário, ômega t, que é uma característica do operacional, e também do ganho em malha fechada que eu estou selecionando para minha aplicação em corrente contínua, que é o G0. Se a gente for ver isso em gráfico, fica mais fácil de entender. Então, olha só, a gente tem a frequência de ganho unitário, ômega t, que é simplesmente A0 vezes ômega b, que é a banda do próprio operacional, e a gente tem a banda em malha fechada, que a gente provou que vai ser ômega t sobre G0, onde o G0 é o ganho em malha fechada, ganho em corrente contínua. De novo, vou mostrar isso para a configuração do amplificador não inversor. Então, a gente tem aquela função de transferência em malha fechada ali, ó, G de J ômega. Então ele me dá a resposta em frequência para uma implementação em malha fechada qualquer de um determinado operacional que tem uma frequência de ganho unitário ômega t. Então se eu traçar o gráfico de várias implementações e do operacional em malha aberta, eu vejo um negócio desse tipo. A primeira coisa que a gente vê aqui é a resposta em frequência do operacional em malha aberta. Então ele tem um platô de ganho, que é o ganho em corrente contínua em malha aberta dele, A0, e ele tem uma banda dele, ômega b. E eu falei que esse ômega b é bastante baixo, a gente vai ver valores para isso daqui. Então a gente vê nos gráficos que qualquer implementação em malha fechada, que são esses gráficos coloridos, está limitado pela resposta em frequência em malha aberta, logicamente. Não tem como eu ter uma resposta em frequência que não tivesse dentro do envelope de funcionamento em frequência do operacional. E aí, as características que a gente vê aqui são a frequência de ganho unitário, que ocorre onde? Ganho unitário é igual a 0 dB. Então, o ômega t é onde a resposta em frequência em malha aberta do seu operacional cruza o eixo igual a 0 dB, né? E lógico que todas as implementações em malha fechada também vão cruzar o eixo em 0 dB nesse mesmo ômega t. Outra coisa interessante que a gente nota, um resultado que a gente tem de CTS é o seguinte: a gente lembra que a CTS, depois da frequência de corte, que no caso aqui do operacional é o ômega b, a gente tem um decaimento com a frequência de menos 20 dB por década. E a gente vê isso claramente aqui, ó. Aqui eu tenho um acréscimo de uma década na frequência. Então a frequência ficou 10 vezes maior do que o ponto anterior. Então esse ponto aqui no gráfico azul claro é 10 vezes a frequência do ômega b. E para isso eu tenho o quê? Um decréscimo no ganho em menos 20 dB. Então eu tenho menos 20 dB para cada década. É a característica clássica, né, de um polo simples lá de uma rede CTS do tipo passa-baixas. Então aqui nesse caso, se eu tiver 20 dB abaixo da resposta em frequência em malha aberta, 20 dB abaixo do A0, eu posso garantir para vocês que a banda em malha fechada ômega F é 10 ômega B, 10 vezes acima dessa frequência ômega B de banda aberta, e o ganho vai ser 1/10 do ganho em malha aberta do operacional. Então vai ser A0 sobre 10. Consigo garantir isso só fazendo a relação entre as frequências aqui, eu consigo ver, né? Se eu estou uma década acima, eu tenho que estar 20 dB abaixo. 20 dB abaixo significa 1/10 do ganho. Por outro lado, se eu vejo aqui, por exemplo, essa curva em azul escuro, ela está uma década atrás do ômega t. Então, necessariamente, essa banda em malha fechada aqui seria ômega t sobre 10. Então, eu vou estar o quê? 20 dB acima do 0 dB. Então, eu vou estar com um ganho de 10 aqui, né? 20 dB ganho igual a 10. Então, duas curvas fáceis de eu ver, por exemplo, seriam exatamente essas duas curvas em azul, claro e escuro. E aí eu conseguiria, inclusive, nesse caso aqui, que é uma resposta típica do 741, então não tirei isso de qualquer lugar, essa curva preta, ela é a curva de resposta em frequência típica do 741, a gente conseguiria mostrar, inclusive, aqui, que a curva de cima seria, então, mais 40 dB, onde eu tenho uma banda, então, uma década para trás. A curva acima dela, em rosa, seria mais 60 dB, então 20 dB acima da anterior, da verde, e eu teria a banda uma década atrás. A de cima, mais 80 dB, uma banda, uma década atrás. E a lá de cima eu consigo, inclusive, achar qual é o A0 do meu operacional, que nesse caso é mais 100 dB. Então a gente pode ver, inclusive, que quando eu jogar valores para as frequências, no eixo horizontal. O 741, especificamente, ele tem uma frequência de ganho unitário de 1 MHz. Então, o ômega t é igual a 1 MHz aqui. Na verdade, o FT, né? Eu botei em ômega, mas eu estou representando a frequência em Hertz. A relação é 2π vezes a frequência em Hertz, vai te dar
em radiano por segundo. Mas aí o operacional 741 especificamente tem um ômega-t de 1 MHz. E aí eu vejo que na medida que eu caio uma década para trás desse ômega-t, eu ganho ali 20 dB numa implementação possível em malha fechada. Então cada vez que eu fecho a malha, aumentando o ganho 10 vezes do anterior, ou seja, eu subo mais 20 dB, a minha banda é cortada por 1/10. É a característica clássica que a gente esperaria de uma CTS passa-baixas. Então lá, na implementação azul eu tenho um ganho de 10, mais 20 dB. Eu tenho uma banda de 100 kHz. Na implementação em verde, eu tenho uma malha fechada com um ganho de 100. Então eu teria mais 40 dB, a minha banda vai ser 10 kHz. Na implementação em rosa, eu tenho um ganho de mais 60 dB, ou seja, um ganho escalar de 1000. A minha banda seria 1 kHz. Na implementação em azul claro, a gente viu que a gente estaria com 80 dB, que é um ganho de 10.000. A minha banda estaria uma década acima do ômega B, então 100 Hz. Por fim, eu consigo chegar no ômega B, que é o que acontece quando a implementação está em malha aberta, que é o A0, que é 100 dB, que é 100.000, 10 a quinta de ganho escalar. Eu teria uma banda de 10 Hz. Então a gente vê inclusive qual é a banda em malha aberta do operacional que eu tinha falado que é baixa, né? 10 Hz. Então o polo de compensação dele é lá em 10 Hz. Então ele tem uma banda em malha aberta muito pequena, mas ele não é feito para ser usado geralmente em malha aberta. Ele não importa muito essa banda aqui em malha aberta. O que importa são essas implementações em malha fechada. E a gente vê que cada vez que eu reduzo o ganho do operacional numa implementação em malha fechada, eu ganho em troca banda. Então ganhos menores me permitem bandas maiores. É um trade-off aqui entre banda e ganho que você tem para a implementação em malha fechada do operacional. Então esse gráfico aqui é exatamente o que a gente veria para o 741 em diversas implementações em malha fechada. Aqui inclusive, né, eu posso abrir a folha de dados, né, o datasheet do 741, e aqui é um modelo específico de um fabricante específico do 741, onde eu tenho a curva de resposta em frequência do componente. Ele me dá aqui esse gráfico da resposta em frequência dele em malha aberta, que é esse gráfico que está aqui. E o que a gente vê claramente aqui no operacional é a frequência de ganho unitário lá em 1 MHz. E a banda dele aí próxima de 10 Hz. Né? Tem algumas variações na curva, né? O ganho dele não é exatamente 100 dB em malha aberta, na verdade é 106, a gente vai mostrar isso. Mas a gente tem a frequência de transição dele lá em 1 MHz. Então os resultados que a gente obtém aqui de uma análise da curva de resposta em frequência do operacional e o que isso tem em consequência em malha fechada, está esboçado exatamente nesse gráfico aqui. Então, de novo, a gente tem que a frequência de ganho unitário seria, por exemplo, a banda da implementação do operacional como um buffer, né, com realimentação unitária, quando R2 é igual a 1 e R1 é igual a infinito. E a gente tem também então, que cada acréscimo de mais 20 no ganho, ou seja, multiplicar o ganho por vezes 10, a gente tem um decréscimo na banda de 1/10, ou seja, essa banda cai por 10 vezes. De novo, a definição de banda aqui, gente, da frequência de corte, é onde a gente tem essa diferença de 3 dB com relação ao patamar do ganho. A gente pode falar agora da segunda limitação dinâmica que nós listamos, que é o slew rate. E o slew rate, a definição dele ele é uma limitação intrínseca na taxa de variação, ou seja, na derivada do sinal, que pode ser reproduzida pelo operacional na sua saída. Aí já é uma limitação dinâmica que também tem a ver com a compensação interna do operacional, mas é um problema que acontece já em grandes sinais. Então, variações muito grandes da amplitude do sinal, a gente começa a observar essa limitação de derivada. Então, se a gente modela lá aquele estágio intermediário, de novo, por um ganho G0 e um capacitor de compensação interna, a gente sabe que o estágio anterior, frente a uma variação de tensão que o operacional tem que responder rapidamente, aquele estágio anterior ele tem uma limitação intrínseca de corrente, e ele tem que carregar ou descarregar esse capacitor CC. Então, devido a essa limitação intrínseca que o estágio de entrada tem de carregar ou descarregar essa capacitância interna de compensação do operacional, a gente acaba por ter uma limitação de derivada. Por quê? Porque dV/dt no capacitor é igual a I sobre C. Então, para eu variar a tensão instantaneamente, teoricamente eu precisaria de uma corrente infinita. Como o estágio não tem essa capacidade, ele satura, o que resulta no slew rate do operacional que a gente observa na tensão de saída. Isso é fácil de observar quando a gente vê uma variação do tipo degrau, ou seja, se eu boto lá uma tensão quadrada ou um degrau mesmo na entrada do operacional. Então o operacional teria que responder a uma tensão quadrada, por exemplo, dessa forma, né? Ter uma onda quadradinha, só que a onda quadrada ela tem uma derivada infinita aqui na transição dela, de alto para baixo, de baixo para alto. E o operacional não consegue reproduzir essa derivada infinita, ele tem uma limitação intrínseca. Então o operacional real ele reproduziria uma curva como essa azul, né? Onde as variações instantâneas na verdade viram rampas, e essas rampas vão ter as inclinações delas iguais ao slew rate. Então o slew rate, por definição, é o dV/dt máximo. A gente chama então simplesmente de SR, né? É o slew rate do operacional aqui.
O slew rate ele acaba por introduzir um outro tipo de limitação na frequência do sinal que o operacional pode operar, porém relacionado simultaneamente não só à frequência, mas também à amplitude desse sinal, que a derivada ela tem a ver com a variação da tensão no tempo, então é frequência e amplitude. Então se a gente, por exemplo, pega aqui uma implementação dessa, onde a gente quer modelar o slew rate, a gente quer ver o efeito, aqui no caso é uma implementação também não inversora, a gente tem por definição que o slew rate é o DVO-dt máximo, é a limitação intrínseca nessa taxa de variação da tensão de saída, e eu estou botando um sinal aqui senoidal na entrada, VI. Então eu estou representando ele como VS seno de ômega ST, né? Ômega S 2π vezes Fs, a frequência do sinal. Bom, eu sei que o ganho dessa implementação em malha fechada é 1 mais R2 sobre R1. Então eu poderia escrever a equação para tensão de saída como G0, que é 1 mais R2 sobre R1, vezes a amplitude da tensão de entrada, Vs, chapéu, vezes seno de ômega ST. Se eu quero saber o efeito do slew rate, eu quero saber qual é a derivada que esse sinal tem na saída. Então a derivada desse sinal VO é simplesmente dVo-dt igual a G0 Vs ômega S cosseno, né? O ômega S sai de dentro do seno. Então é onde aparece o fator da frequência. Bom, se eu combino a definição de slew rate, então a máxima derivada na saída, com a derivada desse sinal específico senoidal que eu estou botando na entrada, eu tenho as duas limitações explícitas aqui. Eu tenho uma máxima amplitude reprodutível na saída, que é Vs, então vai ter que ser no máximo o slew rate dividido por 2π Fs máximo vezes o ganho que você está usando em malha fechada, G0, ou Fs menor ou igual ao slew rate dividido por 2π vezes a amplitude máxima que você quer nesse sinal de saída, vezes o ganho. Então, tem uma limitação que envolve tanto a frequência quanto a amplitude, já que é uma limitação de derivada. E aí eu poderia claramente ver aqui nessa equação que eu tenho uma máxima amplitude reprodutível na saída, que seria o VO máximo, Vs vezes o ganho, em malha fechada, sem que o slew rate distorça a tensão que eu veria na saída. Por que ele distorceria? Bom, eu tenho essa limitação de amplitude. Então eu esperaria ver na saída uma tensão senoidal vermelha desse tipo. Só que se eu tiver uma frequência suficientemente alta, ou seja, eu não estou respeitando o limite aqui do Fs menor ou igual ao slew rate dividido por 2π Vs G0. O que eu vou ter na saída é o operacional reproduzindo, na verdade, isso daqui. Ele vai estar se limitando pelo próprio slew rate. Então, ao invés de responder pela senoide, ele vai responder com rampas, né? Vai parecer uma onda triangular. Então é uma distorção não linear que ele vai estar inserindo, porque eu não respeitei a limitação intrínseca do slew rate. E aí eu tinha falado, o slew rate é uma limitação dinâmica concomitante à limitação em banda do operacional. Então, teoricamente aqui, suponha que eu vou pegar um 741 e o 741 ele tem um slew rate, de novo, um dado do datasheet dele, de meio volt por microsegundo. Então, a unidade que a gente usa para slew rate, né, volt por segundo, geralmente a gente representa por volt por microsegundo, né, que é a mesma coisa que eu falar aqui, meio vezes 10 a sexta. Suponha que eu fiz uma implementação simples, um buffer, um ganho unitário, né? Então eu fiz G0 igual a 1. Se eu jogar isso na equação da frequência, eu vou ver que a frequência tem que ser menor ou igual a 79,6 kHz. Tá? Se eu quiser uma amplitude no meu sinal de entrada de 1 volt só. E a gente vê que esse 79,6 ele já é muito abaixo do 1 MHz, que seria a banda em malha fechada, né, a frequência de ganho unitário do 741. Nesse caso, né, no caso buffer G igual a 1 seria a banda em malha fechada da aplicação. Então aqui eu teria uma limitação devido ao slew rate na frequência que eu posso ter nesse sinal de 1 volt, nesse sinal senoidal de 1 volt. O 741 não conseguiria processar, reproduzir a derivada na saída de um sinal de 1 volt senoidal com uma frequência maior que 79,6 kHz, mesmo ele tendo banda para isso, já que a banda seria 1 MHz. Bom, tendo falado sobre as limitações dinâmicas, vamos falar agora sobre as imperfeições em corrente contínua, que são devidas à polarização e o desbalanço das entradas do operacional. Então a gente vai falar da tensão de offset e da corrente de polarização. Quando a gente reduz de novo o problema só às imperfeições CC, são essas fontes de corrente que a gente modela na entrada e a tensão de offset que a gente modela também na entrada VOS. Aqui eu dou algumas ordens de grandeza. O VOS tem ordens de grandeza de microvolts a alguns milivolts, né? No operacional ideal ele seria 0, né? Mas a gente vê que no operacional real ele é pequeno. Já o IB tem também uma ordem de grandeza muito pequena, né? De alguns picoamperes em alguns tipos de operacional até microamperes em outros tipos de operacional. Geralmente fica na faixa de nanoamperes, então 10 a menos 9. O ideal seria igual a 0, né? Na prática a gente vê simplesmente um IB pequeno. E aqui como é que a gente modelaria então o problema tanto do offset quanto da polarização? Vamos pegar a configuração inversora como exemplo. A gente pode modelar o efeito do offset empregando a tensão VOS, vista na porta não inversora, para modelar esse desbalanço entre as portas, como sendo um elemento externo a um circuito com o operacional ideal. Então eu modelo o operacional real com relação à tensão de offset como o ideal mais a tensão de offset na entrada. Mesma coisa eu posso fazer para a corrente de polarização que tem nas duas portas de entrada. Então eu modelo o operacional real como sendo o ideal mais as fontes de corrente aqui que representam
a corrente de polarização de cada uma das portas. E a gente pode avaliar cada um dos dois problemas aqui também individualmente. Vamos falar então primeiro da tensão de offset. Então, nesse modelo aqui, a gente pode empregar uma avaliação por superposição, tá? A gente tem a configuração inversora, então a minha tensão de entrada é VI, minha tensão de saída é VO. Eu tenho a porta não inversora aterrada, mas aí eu tenho o VOS sendo modelado ali. Então, por superposição, o que eu vou fazer? Eu vou começar calando a tensão de entrada. Então, vou fazer VI igual a zero. Basicamente, eu vou aterrar o VI. E aí eu vou fazer a análise CC, ou seja, referente à fonte VOS só. Quando eu faço isso, eu vejo que o que eu caio aqui é uma configuração não inversora com relação à fonte VOS. Então, na saída, vai aparecer um offset de saída, que é VOS multiplicado pelo ganho de uma configuração não inversora aqui, 1 mais R2 sobre R1. Então, isso é um valor CC que aparece na saída devido ao VOS. E o VOS é muito pequenininho, mas se você tiver uma aplicação aqui onde esse ganho em malha fechada é muito alto, esse VOS é amplificado por esse ganho em malha fechada, 1 mais R2 sobre R1. Esse VOS pode aparecer grande lá na saída, né? Então, você tem que saber que isso acontece. E aí, quando a gente analisa a segunda etapa da superposição, a gente tira aqui o aterramento e cala a fonte CC. Aí eu vejo que o ganho é o ganho da configuração inversora clássica, menos R2 sobre R1. Então eu poderia escrever aqui o sinal completo que eu veria na saída. Eu veria VO igual a menos R2 sobre R1 vezes VI, que é a parte, então, relativa à entrada VI, é o ganho inversor, mais 1 mais R2 sobre R1 vezes VOS, que é a parte CC que aparece devido ao offset. Aparece lá na saída, então, uma tensão 1 mais R2 sobre R1 vezes VOS. Então, suponha que eu tenho um offset de 5 mV, mas eu tenho um ganho de 100. Então, vai estar aparecendo meio volt na saída de offset. Então, se eu fosse ver, tanto na entrada quanto na saída, eu veria um gráfico assim, ó. Eu veria a minha saída deslocada de um determinado valor, que é o offset, refletido na saída, ou aqui, no caso, esboçado em relação à entrada, né? É um desbalanço que existe entre a tensão de entrada V1 e V2, que é deslocado por esse valor de offset VOS, né? Offset significa deslocamento. Isso aqui causa outros problemas, por exemplo, a gente viu a configuração do integrador convencional, que ele tem um ganho infinito para a corrente contínua. Ora, aqui você sempre tem uma tensão contínua, mesmo que pequena, devido ao VOS. Então, o integrador convencional, que integra uma entrada CC infinitamente, ele satura devido à presença do próprio VOS, devido à presença da própria tensão de offset, ele saturaria, porque ele vai integrar essa tensão contínua, né, até saturar o amplificador. É por isso que a gente não usa o integrador convencional sem aquele resistor em paralelo. Agora vamos ver o efeito da corrente de polarização, que acaba por causar alguns efeitos similares, né? Aparece tensões CC na entrada do operacional. De novo, avaliando por superposição, se a gente cala a entrada, e aí a gente avalia que esse caminho dessa corrente aqui, IB, é através do R1. Então ele vai induzir uma tensão no nó V1 igual a menos IBR1. E aí, como a gente tem esse IB, onde essa corrente está circulando, está em paralelo ao R1, a gente conseguiria, por exemplo, usar aqui uma transformação de fonte, né? Eu tenho uma resistência em paralelo com uma fonte corrente, eu posso transformar numa fonte de tensão em série com a mesma resistência, né? De Norton para Thevenin. E aí eu consigo mostrar esse modelo aqui, né, onde a tensão dessa fonte é para baixo, ela é invertida, e ela tem valor R1 e B. E aí eu veria que ele se comporta mais ou menos aqui como uma aplicação inversora para essa tensão R1 e B. E aí na saída vai aparecer uma tensão de valor R2 e B, né? Quando eu multiplico menos R1 e B vezes menos R2 sobre R1, que é o ganho da aplicação inversora, eu tenho uma tensão CC na saída de valor R2 e B, devido à polarização. Então, de novo, eu tenho um efeito de uma parcela CC de tensão aparecendo na saída devido a uma imperfeição do estágio de entrada. E aí, se eu quiser corrigir ou compensar esse efeito, eu posso inserir aqui na outra porta, na porta não inversora, um resistor de valor R3. Esse resistor R3 está aqui para também induzir uma tensão na porta não inversora para compensar esse desbalanço que vai aparecer na saída. Então, olha só, se eu tenho a porta inversora, a gente mostrou que ela vai estar induzindo uma tensão R2 e B lá na saída. E se eu calcular, usando os mesmos passos anteriores, qual que é a tensão induzida na saída devido à porta não inversora, eu teria uma tensão induzida aí devido à porta não inversora menos IBR3, que multiplica 1 mais R2 sobre R1. Então você poderia fazer aqui a mesma coisa, aplicar transformação de fonte e calcular, nesse caso aqui, seria uma aplicação não inversora. Então se eu quiser equilibrar esse desbalanço, eu quero que essas duas tensões CC que aparecem na saída, uma seja igual a menos a outra, né? Então eu quero somar as duas e que as duas sejam zero, elas se cancelem. Então se eu fizer esse equacionamento e somar os dois igual a zero, eu vou achar que o R3 tem que ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, ou seja, ele tem que ser o paralelo do R1 com R2. Então se eu escolher um R3 com um valor igual ao paralelo de R1 com R2, eu consigo eliminar essa influência que a corrente de polarização tem na tensão de saída, né? Então eu consigo compensar esse desbalanço.
Então, é uma forma da gente corrigir esse problema quando ele é evidente na nossa aplicação. Para finalizar essa aula, eu tracei uma tabela com parâmetros de vários operacionais aqui. No caso, eu escolhi 3 operacionais que são bastante empregados numa série de aplicações e comparando com o que a gente esperaria do operacional ideal, só para a gente ver que o operacional real se comporta como o operacional ideal, dado que a gente assuma algumas limitações aí. E a gente vê que os operacionais reais podem ser modelados como operacionais ideais, desde que você respeite os limites de operação dele. Por exemplo, a gente tem o operacional ideal, ganho malha aberta teoricamente infinito. A gente vê nos 3 operacionais que eles têm ganhos finitos, né, 106 dB, 100 dB, porém muito altos, né? Então são ganhos muito altos, podem ser aproximados por infinitos, dado as devidas proporções. A rejeição de modo comum era para ser infinita, a gente vê de novo que são rejeições bastante altas. Impedância de entrada, a gente esperaria uma impedância infinita, mas a gente vê aqui na casa de 2 megaohms para o 741, 10 megaohms para o LM358 e até 10 teraohms, né, 10 a 12 para o TL082. Já a impedância de saída, a gente esperaria 0 ohms, a gente tem 75 no 741, 300 no 358 e menor que 1 ohm no TL082. Então a gente tem uma impedância bastante baixa. A banda, teoricamente infinita. O que a gente vê no 741? A gente vê uma frequência de ganho unitário de 1 MHz no 741, 700 kHz no 358 e no TL082 é a maior banda dos três aqui, 4 MHz. Quando a gente vê o slew rate, ou seja, a velocidade com que o operacional responde a variações na saída, a gente vê que o slew rate do 741 é meio volt por microsegundo, o 358 é um pouco mais baixo, 0.3, e o TL082, por ter uma maior banda, né, então ele é o operacional mais rápido, ele tem 13 volts por microsegundo, então um slew rate bastante alto, inclusive. Então seria o operacional mais rápido dos três aqui. O offset, a gente espera 0 volts no operacional ideal, mas a gente tem na prática aqui, né, alguns milivolts, né, de 1 a 6 no 741, 2 a 3 no 358 e o TL082 tem o offset mais alto aqui, né, uns 5 milivolts. A corrente de polarização a gente esperaria 0, né, mas a gente tem aqui alguns nanoamperes. E no caso do TL032 a gente tem até na casa de picoamperes, então é o que tem menor corrente de polarização, você poderia estar desconsiderando ela completamente. O diferencial de saturação, ou seja, o quão abaixo da alimentação você consegue botar a saída do operacional. Então a gente vê que o 741 geralmente aí 1 volt abaixo da alimentação, o 358 geralmente uns 2 volts e o TL082 1 volt e meio. Então se você alimentasse esses três com 15 volts, lá no 741 você conseguiria botar no máximo 14 volts na saída, no 358 você conseguiria botar no máximo 13 volts na saída e no 0.82 você conseguiria botar no máximo 13,5 volts na saída. A corrente, que no operacional ideal a gente não teria nenhuma limitação, né? Na prática a gente vê que ela está limitada a algumas dezenas de miliamperes para operacionais reais, né? E aqui é mais ou menos, ou seja, a corrente que entra ou que sai do operacional. Bom, então isso conclui a nossa videoaula 2.4 sobre as características reais do operacional, né? São várias características que o operacional tem, né? Geralmente a análise é feita individualizada, né? A gente observa o efeito de uma ou outra coisa que é relevante naquele instante para combinar isso tudo e ter uma resposta de como é que um operacional vai se comportar na prática. Então agradeço a atenção e até a próxima aula.